O senhor conhece de perto a cultura de diversos povos indígenas. Como é que vê o fenómeno das reservas? Serão, de alguma maneira, uma espécie de jardins zoológicos onde confinamos aqueles que consideramos diferentes da nossa civilização? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, é necessário preservar os modelos civilizatórios dos indígenas. E me parece que sempre que o homem branco entrou em contato com os índios, eles foram os principais prejudicados e as grandes vítimas. Eles sempre quiseram ter a sua terra, porque para um índio a terra faz parte de sua própria existência. Um índio chamado Seattle havia dito há muitos anos passados: não é o homem que é o dono da terra, mas a terra é o dono do homem. Aquilo que fizermos à terra, estaremos fazendo a nós mesmos. Nem o homem branco poderá evitar que tenhamos um destino comum, porque os animais, as árvores e os homens respiram o mesmo ar. Me parece que era importante que tenha terras demarcadas para os indígenas, mas que sejam seus habitats naturais e que não possam ser tratados como zoológicos. Já não basta termos colocado o índio aprisionado no sótão empoeirado de nossa autodeclarada civilização. Já não passam 500 anos de opressão, de negar-lhes a eles o conhecimento de seus próprios ritos, de sua própria história. Não é tempo suficiente para mudarmos completamente nossos sentimentos de superioridade. Me parece que agora o que os índios desejam é serem deixados em paz, lhes concedermos a eles as terras que por um direito imemorial lhes pertence e que eles possam continuar o seu processo civilizatório. E nós aqui na Europa, que parecemos estar tão distantes destes povos indígenas, o que é que nós podemos fazer pelos índios das Américas? Eu estava respondendo em algumas universidades europeias essa pergunta: como é que o europeu pode ajudar as tribos indígenas da América do Sul? Eu penso que cada povo tem os seus indígenas de uma forma comparativa. Me parece que na Europa nós deveríamos tratar os nossos próprios indígenas, que a meu ver são os ciganos, são os marroquinos, são os africanos, são aquelas pessoas que vêm de um passado colonial não muito distante. Essas pessoas têm sentimentos, têm grandeza de atitudes, têm valores morais nobres e elevados e não podem ser tratados como pessoas que mereçam nossa compaixão ou, pior, mereçam o nosso escárnio e o nosso desrespeito. Eu quero crer que no dia em que nós tratarmos uma minoria como sendo maioria, que possamos abraçar a todos os que sofrem na terra, seremos verdadeiramente homens superiores. Já no século passado, Bahá'u'lláh dizia: não é glória para um homem tão somente amar a sua pátria, mas antes amar a sua espécie, a espécie humana. Eu acho que a melhor forma de ajudar aos indígenas da América do Norte ou América do Sul seria ajudar a todos os povos que sofrem na Europa por causa de uma xenofobia infantil e que não encontra paralelos na história. Nunca o homem será feliz se ele tratar as outras pessoas que não têm o seu mesmo processo civilizatório, a sua mesma língua ou a sua mesma cultura, com uma forma que seja de desamor ou de desagrado. Os povos indígenas são selvagens? Não. A designação que nós damos a esses povos de selvagens reflete um preconceito que nós temos em relação a outras culturas diferentes das nossas. Nós devemos compreender que a humanidade é uma grande família. Direitos humanos são para todos? Os direitos humanos são para todos. Nós acreditamos que os direitos humanos são uma dádiva de Deus para toda a humanidade. É um bocado difícil olhar para os povos indígenas e chamá-los selvagens. É uma maneira de nos impedirmos a nós mesmos de compreender qualquer problema, qualquer situação com eles esteja relacionada. Porque, na realidade, ao chamarmos selvagens, automaticamente estamos a colocar o nível de vida deles em desvantagem. E se nós estudarmos outras culturas, estudarmos outras sociedades, é muito fácil verificarmos que esses povos, apesar de diferentes de nós, apesar de terem hábitos e estruturas diferentes das nossas, conseguiram atingir níveis de desenvolvimento que são tão bons ou melhores quanto os nossos. Portanto, penso que não é selvagem, não é maneira de se tratar, é diferente. E os direitos humanos, para quem são? Para todos? Os profetas de Deus sempre nos transmitiram uma mensagem através da qual nos disseram que, de facto, o homem tem um caráter de excelência. O homem, o ser humano, tem um caráter de excelência e que tem, portanto, o direito a viver uma vida frutuosa.
E, portanto, os direitos humanos não são assim uma prerrogativa de alguns, não são algo que as instituições humanas possam decidir onde e quando e a quem os atribuir. Os direitos humanos, pelo contrário, são direitos de todos, são direitos de todos porque nos foram transmitidos por Deus, porque nos foram dados, a sua origem é divina e, por consequência, constituem direitos invioláveis. Acha que os povos indígenas são selvagens, como muita gente os considera? Não, penso que não, uma vez que esses mesmos povos têm a sua cultura, não é? Portanto, não pode-se considerar povo nenhum selvagem. É natural de Angola e, com certeza, que em Angola ainda existem populações de povos indígenas que ainda conseguem sobreviver vivendo à sua maneira tradicional. Sim, e muitos povos mesmo, portanto, várias tribos que nós não poderíamos considerar selvagens, uma vez que eu, por acaso, até conheço uma das tribos, que é a tribo Ganguela, que é do sul de Angola, portanto, distrito de Cubango, e que tem a sua própria cultura, independentemente até dos outros povos da África. Se calhar até de outras tribos. Sim, e de outras tribos, sim. Esses povos não têm nada daquilo que nós consideramos indispensável na nossa sociedade. Por que é que serão tão felizes? Eu penso que, por exemplo, na Europa ainda não encontrei um povo que fosse tão feliz como aquele. E é um povo que me deixou muitas saudades. Tomara eu, ou tomara a humanidade, não é ter 20% da felicidade deles. O que é que os fará tão felizes quando não têm nada daquilo que nós achamos que é indispensável? A terra. E em relação aos direitos humanos? Os direitos humanos são para todos? Sim, para todos, quer seja ele europeu, africano, asiático, independentemente da sua classe, portanto, é para todos, não é? Infelizmente não é bem isso que se verifica. Assim, é uma pena.